Prestação de serviço agora aqui no Balanço Geral, doutor Daniel Guerra, oftalmologista com a gente para falar da síndrome do olho seco. Tudo bom, doutor? Bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Rodrigo. Bem-vindo, né? Obrigado. Mais uma vez aí com a gente. Tudo certinho, doutor? Muito obrigado, tudo certo. Síndrome do olho seco, né? Tem um mês agora, inclusive, que é mês de julho, de conscientização desse tema, é isso? Exatamente. Julho é o mês mundial de conscientização do olho seco. Foi uma iniciativa da TFOS, que é a Sociedade Americana de Olho Seco e Superfície Ocular. E aqui no Brasil ela foi iniciada essa conscientização com o Dr. José Álvaro Pereira Gomes, de São Paulo, através da Associação dos Portadores de Olho Seco. Ele é o presidente da associação e é denominada aqui Julho Turquesa, essa conscientização sobre o olho seco. Antes das perguntas, doutor, o nome dessa síndrome é exatamente o que diz? É o olho seco ou não tem nada a ver? Ou somente olho seco ou síndrome do olho seco. E a conscientização é justamente isso, explicar para a população que o olho seco não é para ser minimizado, ela é uma doença e, como tal, tem que ser averiguadas suas causas e ser feito o seu diagnóstico correto e seu tratamento. E seca o olho mesmo? Isso é intuito da pergunta. Porque a gente tem o olho um pouco, ele é úmido, né? O senhor que é oftalmologista pode nos explicar um pouquinho melhor da importância dessa umidade ali no nosso olho e quando seca o que acontece, né? Nem sempre seca. O olho seco, às vezes, é um nome um pouco infeliz, porque tem o olho seco evaporativo, que realmente seca uma das camadas do olho, e tem o olho seco pela deficiência da parte aquosa e tem pela deficiência da parte lipídica, que, na verdade, é uma deficiência dos componentes da lágrima, que, às vezes, acontece até um lacrimejamento reflexo, então é um olho molhado demais até. Então mas não é um seco, é um olho molhado. O olho seco é definido como a deficiência da quantidade ou da qualidade da lágrima, então não é só da quantidade. Tem perguntas chegando aqui, a gente já vai colocar no ar, mas antes, qual é a gravidade disso, doutor? E também é comum isso acontecer nas pessoas ou não? É muito frequente, o olho seco tem uma prevalência de até 15% das pessoas em geral. Aqui em Blumenau nós somos um pouco privilegiados em relação às regiões que têm o clima mais seco ou mais poluído, né? Mas assim mesmo aqui em Blumenau chega entre 10% a 15% de prevalência do olho seco. Vamos trazer pergunta aqui do telespectador, a doutora responde então no ar, a Angelina, tenho essa síndrome, já usei muitos colírios e nenhum resolve, fui avaliada por diversos oftalmos e não encontro solução, teria algum outro tratamento possível? Obrigado aqui, Angelina, pela participação. Doutor Daniel, e aí? Normalmente sim, porque não é só a lágrima, tem que ser avaliado a pálpebra, todos os componentes que podem ser a causa do olho seco e tratado especificamente esses componentes. Então, o olho seco pode ter um componente aquoso, um componente lipídico e um componente mecânico, alguma cicatriz, alguma imperfeição que tenha na superfície do olho ou na pálpebra que esteja agravando esse olho seco. E às vezes essas três causas estão intercaladas e têm que ser tratadas em conjunto e na dose necessária de cada um dos componentes dos sintomas e da doença que esse paciente específico tem, para que haja uma melhora. Em último caso, inclusive, da visão. Pode causar cegueira ou não, doutor? Permanente não, mas uma dificuldade na embaçamento visão, temporário pode sim. Tudo bem. Mais alguma pergunta? Vamos colocar no ar aqui. O doutor Daniel Guerra está com a gente ao vivo. Andréia, meu pai tem o olho azul e sofre muito com ardência. Passa colírio, né, já fez exames, mas nada diagnosticado. Como ajudar, então, ele aí, né? O olho azul, olho claro, hein? Aí sim, hein? Olho claro. Muita gente que gosta do olho claro, doutor? Então, é necessário uma consulta oftalmológica especializada. Na farmácia, há vários colírios disponíveis para venda sem prescrição. Alguns são lágrimas artificiais muito boas, mas alguns têm um componente vasoconstritor, que são geralmente aqueles colírios num frasco maior, que eles até, em algumas situações, podem agravar o olho seco. Então, se não está resolvendo, é um sinal que ele tem que consultar um especialista para ver o colírio mais adequado e se tem que fazer alguma outra terapia, algum outro tratamento. O que 90% das vezes precisa é uma higiene adequada dos cílios e das pálpebras. Uma maneira mais simples de fazer isso é com água morna e shampoo Johnson's, o shampoo infantil de bebê. Ah, é o shampoo mesmo? Shampoozinho Johnson's que não irrita a superfície ocular, não irrita os olhos. Fazer a limpeza aqui. A limpeza dos cílios e pálpebras. Tá bom. Mais uma participação aqui, obrigado, né, pela pergunta aí a família. O Felipe Marçal, usar óculos com filtro de luz azul pode ajudar a aliviar essa síndrome do olho seco, doutora? Pode porque nós estamos sujeitos às radiações das telas, a radiação da luz azul, que pode ser um componente que ajuda a progredir a síndrome do olho seco. E isso é bem lembrado porque no computador, além desse filtro, é interessante a gente lembrar que se concentra mais, acaba piscando menos. Então tem que lembrar de piscar.
Tem que lembrar de piscar mais vezes quando está concentrado. Dá aquela piscadinha, Dá aquela importante, piscadinha né? de vez em quando. É isso aí, doutor Daniel Roncalho Guerra, obrigado pela participação. O Felipe aqui que mandou o telespectador, obrigado também, Felipe. Um abraço para você, para a Mônica, né? O casal que está sempre nos acompanhando. E o Daniel, agradeço aqui. Até uma próxima, doutor. Volta sempre aí com certeza para a gente falar de outros assuntos aí da saúde dos olhos, tá bom? Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelas perguntas também. Até mais, valeu.